Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula onde a gente vai aprender a importar os arquivos que eu disponibilizei para você utilizar. São atalhos, são materiais, são recursos que eu separei para que você não precise se ferrar, ou seja, demorar muito tempo para aprender. Inclusive presets de render, eu deixei tudo pronto para que você só utilize e aprenda como que eu configurei, tá bom? É a parte mais demorada, realmente, é criar todo esse material. Eu fiz questão de te entregar sem cobrar, sem custo, nem dizer que é bônus, não, realmente é parte do treinamento. Então você vai importar alguns arquivos, você vai importar alguns presets e vai configurar o seu Max, vai turbinar ele, vai deixar a Ferrari, que é o Max, e o V-Ray, que é o Robin, ou seja, o Batman e o Robin, e agora você vai colocar os adereços aí no seu 3D Studio Max, tá bom? Vem para minha tela que eu vou te ensinar a fazer isso agora. Eu gostaria que você assistisse essa aula com bastante tranquilidade, com bastante calma, prestasse bem atenção e anotasse tudo aquilo que a gente vai falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque inicialmente vai parecer um pouco complicado, mas você vai ver ao longo das aulas que se repetem essas coisas que eu vou conversar com você hoje. Então você vai utilizar várias vezes isso, você vai ter um primeiro contato com o que eu vou te falar hoje, tá bom? Que são os presets, tanto de render quanto de atalhos. O que são presets de render? Anota aí. São configurações automáticas de renderização. Ou seja, você não precisa configurar todos os detalhes de render para começar a trabalhar, que é muito difícil, ou seja, você não tem como estudar isso tudo em tempo hábil. Então, para facilitar a sua vida, eu usei todo o conhecimento ao longo dos anos, das empresas que eu trabalhei, lá nas partes que eu trabalhei dentro das empresas, tanto de modelagem quanto de texturização, nós criamos presets para facilitar a vida das pessoas, tá bom? Então, o que eu vou entregar para você hoje? Os presets que eu utilizo, que é para você também utilizar as mesmas configurações que eu utilizo aqui na minha empresa, tá bom? Então você vai primeiramente importar atalhos. Para que servem os atalhos? Para que você acelere o seu processo de produção. Ou seja, quando você vai criar um elemento, você vai chamar alguma função, um recurso do programa 3D Studio Max ou do V-Ray, você vai ter que utilizar ou os menus com o mouse, você vai ter que acessar, por exemplo, Modify, Mesh, Edit, Cap Rules. Ou seja, você pode usar um atalho para fazer isso. Se você quiser criar um box, nós vamos utilizar muitos boxes para modelar as nossas cenas. Para fazer um piso, para fazer uma parede, para fazer um forro. Como que eu crio um box? Eu venho aqui no lado direito, no painel Create, que é esse painel aqui, clico em Box, clico e arrasto na tela, segurando o mouse, largo o mouse, o botão esquerdo, e arrasto e largo. Ou seja, eu criei, cliquei no botão do mouse do meio e arrastei agora aqui, eu criei um box. Indo aqui no botão Box, vamos de novo, eu vou clicar e arrastar na tela, clica e arrasta, larga, clica, pronto, tem um box, de novo, clica e arrasta, larga, clica, eu tenho um box na minha tela. Como que eu posso fazer isso através de um atalho? Eu vou apertar a tecla B do teclado. Isso você vai conseguir só depois que importar os atalhos, tá bom? E se eu apertar B, a mesma coisa. Eu não preciso ir lá na teclinha. Por que eu faço esse tipo de coisa no atalho? Porque eu uso o box o tempo todo, então não vou ficar toda hora indo lá e clicar naquele botão. Eu já aperto o B, que é muito mais fácil. Se eu quiser rotacionar esse objeto, eu vou vir aqui nessa setinha, que é uma rosquinha aqui, e vai aparecer esses eixos para eu rotacionar o meu objeto. Eu escolho um eixo desse, quando eu passo o mouse em cima ele fica amarelinho, e rotaciono, Mas se não quiser ir lá naquela setinha, o que eu faço? Seleciono o objeto e aperto R no teclado, de real, R de real, e já consigo rotacionar. Então olha que legal, eu vou deletar esse objeto, clique deleto. Vou apertar B, eu vou criar um box e vou apertar R e já vou rotacionar.
Eu não precisei ir em nenhum menu, então não precisei ficar buscando as informações na tela, o que facilita muito o trabalho ao longo do tempo. Hoje você talvez não veja tanto benefício em utilizar essa ferramenta enquanto você estiver estudando. Porém, ao longo do tempo você vai verificar que é muito útil os atalhos, são muito úteis os atalhos. Você vai utilizar bastante, eu utilizo toda hora os atalhos. Tá bom? Então, para isso que eles servem. Agora nós vamos importar os atalhos personalizados que eu criei. Tem dois tipos de atalhos, tá bom? Você vai clicar agora aqui embaixo no link e vai baixar essa pastinha que está aqui embaixo na aula com os presets, né? O inglês correto. Você vai baixar os presets na sua pasta do seu curso, aí no seu computador, que você está baixando os arquivos, tá bom? E você vai extrair o conteúdo dessa pasta e nós vamos abrir junto essa pasta. Então pause agora o vídeo, baixe o arquivo, extrai esse conteúdo no seu computador e volte a assistir a aula, tá bom? Então agora você já baixou o arquivo, você já abriu as pastas, eu vou abrir aqui também. Olha, tem aqui ó, os arquivos que estão dentro dessa pasta de presets. Primeiro, atalhos, ou seja, vou dar 2 cliques aqui e eu vou abrir a lista de atalhos que eu tenho do 3D Studio Max. Ó, os primeiros são os atalhos personalizados do Ronan Amaral, ou seja, são aqueles que eu criei ou utilizei de empresas que eu trabalhei. E aqui os atalhos nativos, ou seja, aqueles que já vieram com o 3D Studio Max, lá da Autodesk. Tá bom? A gente vai importar agora estes atalhos aqui, ó. Os atalhos personalizados, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, em Customize User Interface. Vou clicar aqui em Load. Vou ir lá nos meus presets, a pastinha que você acabou de baixar. E vou abrir esse arquivo aqui, ó. Atalhos Max 2018. Pronto, posso fechar agora. Eu já consigo utilizar os atalhos. Se você apertar B de bola do teclado, vai aparecer essa mira aqui na tela. Você clica, arrasta, larga e clica, você já tem um box. Aqui no lado direito você pode ajustar os tamanhos dele. Digamos que isso aqui é um piso, por exemplo, de 2,5 por 2,5 por 10 de altura. Agora eu vou vir, ó, agora que eu já terminei de digitar aqui, eu vou clicar aqui, ó, nesse painel e nesse aqui de novo para zerar. Ou eu venho aqui nessa Select Object, essa setinha aqui, tá? E aperto Z do teclado. Olha como é legal os atalhos. Eu já tenho um objeto na tela. Agora eu vou apertar Alt do teclado e vou segurar o botão do meio do mouse e rotaciono o objeto na tela. Vamos fazer de novo? Vou deletar esse objeto. Vou apertar P de perspectiva e Z. Pronto, dei um zoom aqui no meu grid. Essa área cheia de linhas é o grid, tá bom? Vou apertar B do teclado. Vou clicar e vou arrastar. E vou largar e vou clicar. Agora eu vou vir aqui do lado direito. Vou selecionar o Length aqui, que é a largura. Width, que é o comprimento. E a altura. Ó, largura, comprimento e altura. No Screw eu posso rodar a rodinha do mouse, ó. Eu vou dar o zoom ou vou afastar o objeto. Zoom ou vou afastar. Vou apertar Z do teclado e vou trazer esse objeto para a tela. Vou vir aqui nessa ferramenta de Select Objects para zerar o objeto. Ou seja, se eu estou aqui no painel de propriedades, ó, se eu clicar aqui ele não vai, ó. Porque eu estou configurando o objeto, eu não posso vir aqui e clicar na tela, a não ser que eu clique fora do objeto. Tem várias formas de você sair das propriedades. Uma é você clicando aqui nesse sinal de mais, aqui no botão Create, ou você vai clicar aqui nesse Select Objects ou clicar fora. Para que serve isso? Para você terminar de configurar esse objeto. E vou apertar Z, olha, e Alt e o botão do meio do mouse, eu giro ele na tela. Então o que você já aprendeu a fazer agora? Você aprendeu a criar um box, mexer ele na tela e criar com um atalho, que é a tecla B do teclado. Vou deletar, ó, aperto o B do teclado e crio vários boxes. Ó. Que legal. Vários boxes. Tudo apertando B. Se eu quiser rotacionar algum objeto desse aqui, eu aperto R.
ó, de real. Ó, posso rotacionar todos eles, ó, clique e arrasto. Posso rotacionar nos eixos, é só selecionar o eixo que eu quero aqui, ó, e pronto. Agora eu quero ver de cima essa imagem, eu aperto T do teclado, T de telha. Ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou ver que nessa lista de atalhos, a tecla T é vista topo, ó. Então eu vou vir aqui e apertar T de topo. Pô, apareceu um monte de linha, o que é isso aqui? São os objetos em wireframe, ou seja, você não está vendo eles chapadão, você está vendo eles só em linhas. Vou apertar F3. Pronto, apareceram os objetos. Agora eu vou apertar Z do teclado, que é o zoom. Você percebeu que já se repetiram as coisas? O Z sempre centraliza os objetos na tela. T de topo, você vai olhar os objetos a partir da vista de topo. P de perspectiva, você vai ver os objetos em perspectiva. Vou apertar P, ó, perspectiva. Z, vou centralizar os objetos na tela. Alt e botão do meio do mouse. Eu vou arrastar os objetos, vou girar os objetos, a cena, ó. Vou rodar a bolinha do mouse. Eu mexo os objetos para frente e para trás. F, front. Você pode vir sempre aqui consultando os atalhos, ó. F, você vai ter a vista de frente, front. Não está aqui na lista. Nem todos estão aqui, estão os principais. Mas F é a vista de front. L é a vista lateral esquerda. Ó, então eu vou apertar L. Pô, Ronaldo, tá cheio de linha. Claro, você está vendo a vista wireframe. Se você apertar F3, você vai ver os objetos. F3 de novo, wireframe. F3. Aperta Z, você vai centralizar os objetos da tela. Aperta G, você vai tirar as linhas da tela, ó, que é o grid. Então é muito interessante os atalhos. Você vai ver que os atalhos sempre são os mesmos, eles se repetem, não são tantos assim, você viu ali. Você aprendendo a usar aqueles atalhos até o final do curso e você vai aprendendo aí a utilizar os que você mais gosta, você vai ver que fica tudo muito simples. Tá bom? Então a gente já aprendeu a carregar o preset de atalhos e já usar alguns atalhos. Tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou carregar os presets de render, que são esses 3 de cima, 4 de cima aqui, ó. Que é o preset Ronan Low externas, preset Ronan Low internas, preset Ronan High externas e preset Ronan High internas. Na verdade, isso aqui são os materiais. Nós vamos utilizar esse aqui e esse aqui. O que são esses presets? Por que são 4? Nós temos as cenas internas, ou seja, dentro de uma sala, dentro de um quarto, dentro de um banheiro, e temos as cenas externas, que são na rua, com o efeito do sol. Então são configurações de luz diferentes. Então são presets diferentes. Então o que é o preset low? Preset low é aquele para você fazer um teste de render na sua cena, para você ver como que está ficando a sua cena. Imagina se cada vez que você quiser renderizar para ver como está ficando, você vai usar o preset high, que é o preset que demora mais tempo. Não faz sentido você trabalhar dessa forma, vai demorar muito para você conseguir resultados. Então o preset low é um preset mais baixinho de render, mas ele é muito mais rápido. Então você vai renderizar em 1 minuto, diferente dos 10 minutos que demora um preset high. Então por isso que você tem 4 presets, um low interna, low externa, high interno e high externo. Então você tem 4. Ficou claro? Você anota no seu caderno? É muito importante que você preste atenção nisso. Imagem interna, imagem externa, preset low, baixo, high, alto. Tá bom? Então o que a gente vai fazer agora aqui, ó? A gente vai abrir uma cena que eu tenho pronta aqui, ó, que eu até vou disponibilizar ela para você. Ó, eu vou abrir ela aqui, ó. Ó, cena padrão interna. Não vou salvar. Vou deixar o link dessa cena aqui nessa aula para você baixar aí, tá bom? Para você abrir ela. Ó, ela não tem textura, não tem nada. Talvez quando você abrir vai mostrar que faltou um arquivo, uma tela dizendo que faltou um arquivo. Esse arquivo são esses 2 elementos aqui, ó, o céu
e o Studio. O Studio é para aplicar um reflexo dentro da cena interna. E o Cell é para aplicar um reflexo dentro da cena externa, tá bom? Só isso que você tem que saber no momento, mais nada. Essa aula parece um pouquinho complicada, mas ela está te introduzindo aí no conhecimento. Então você já aprendeu o que são atalhos, a gente usou um que outro ali, depois a gente vai fazer isso melhor, se você já quiser ir testando aí, tranquilo. Tá bom? Mas é só para você entender para que eles servem. A gente já importou os atalhos aí no seu 3D Studio Max. A gente já entendeu o que é os presets low, high, interno e externo. E a gente já descobriu para que servem essas duas imagens aqui, ó. São os reflexos Studio interno e Cell externo. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai clicar nessa engrenagemzinha aqui, ó, Render Setup ou F10 do seu teclado. Ó, vou clicar aqui nessa engrenagemzinha na chaleirinha, vou vir aqui em Presets, aqui ó, bem nessa opção aqui, vou clicar aqui do lado e vou vir aqui em Load Presets. Vou ter os meus 4 presets aqui e vou carregar o Low interna. Por que interna? Porque eu estou trabalhando uma imagem interna e não externa, dentro de um ambiente, não externamente. Ó, eu vou clicar aqui nesse Low internas, vou dar Open. Vou dar load nessa telinha aqui que abriu. E beleza, tá pronto. Agora eu vou clicar aqui ó, em Render, ó, ou aqui nesse raiozinho aqui. Ó. Vou clicar aqui em Render. Pronto, já está renderizando. Ele vai demorar 1 minuto esse render. É configurado para demorar 1 minuto. Depois eu mostro onde você configura isso. Ó, o que ele está carregando agora aqui? Ó? Building Light Cache. Ele está construindo o cache de luz. Bom, é um conhecimento que você talvez não precise entender muito bem como que ele funciona, mas só que ele existe. Depois eu vou mostrar onde ele fica, tudo bonitinho ao longo das aulas, vou falar mais sobre a configuração de render, mas no momento você não precisa saber para que ele funciona. Simplesmente que tudo vai funcionar sozinho agora. A imagem vai ser renderizada em baixa resolução em 1 minuto de render. Ele vai demorar... Primeiro ele vai fazer o Light Cache, depois ele vai demorar 1 minuto de render. Ó, você vai ver que a imagem ela tem um tamanho menor, não é um tamanho que você vai apresentar para o seu cliente. Porém, para você visualizar como que está ficando o projeto, é mais do que bom. Ó, agora ele vai fazer um pré-passe de render. Então ele fez o Light Cache e o pré-passe. Agora ele vai renderizar. Ó, e fica bom o render, fica bem legal no preset Low interna, que é para você visualizar como está ficando, não precisa ser um show de imagem. Mas a gente vai ver aqui no lado direito, ó, os segundos que já estão passando. Ó, pronto. Olha aí, ó. É um render que dá para ver muito bem como a luz está ficando, como que as texturas ficaram, como que o reflexo do piso ficou, como que as luminárias ficaram. Então tudo isso você pode ver no preset Low. Agora, se eu carrego o preset High, eu venho aqui, ó, Presets, Load Presets, High internos, ó, Load. Pronto, não preciso fazer mais nada, eu mando renderizar e acabou. Eu vou dar um pause agora aqui no render, tá, na aula, para você não ficar esperando o tempo de render. Depois que terminar o render, ele vai demorar em torno de 10 minutos, eu vou continuar a aula e mostrar para você como ficou, tá bom? Então tá aqui o nosso render High interna, ou seja, uma imagem em boa resolução, muito boa, para que você possa já entregar para o seu cliente nesse formato. Então olha que bacana, o Low interna fez uma prévia daquilo que você está fazendo na cena. E o High interna fez a imagem final para o seu cliente. O mesmo vai funcionar para as imagens externas. Eu vou vir aqui e vou abrir uma cena padrão externa que eu costumo utilizar. Ó, padrão externa que eu também vou deixar o link para vocês baixarem. Eu vou criar aqui um objeto qualquer, nossa chaleirinha aqui. Vou rotacionar ela aqui só para dar uma balaca. Vou movimentar ela um pouquinho para cá. Vou vir aqui na engrenagem ou F10, vou carregar o preset Low externas, ó, e vou renderizar o Low externas, ó,
mesmo tamanho do low internas, porém com outra configuração. Olha que legal, ó. Ele já está renderizando. Vou cancelar esse render, vou fechar essa aba e vou aplicar uma textura nele aqui. Ó, eu vou vir aqui, não precisa fazer isso agora, nem vai aparecer para vocês essas texturas aqui. Eu só quero dar um exemplo. Vou aplicar uma textura de ouro aqui, ó. E vou renderizar. Você percebe que já fica um reflexo aqui, ó. Barrona, mas quando eu abri o arquivo apareceu uma mensagem de erro, porque a textura do reflexo não carregou, está em outro endereço de vocês aí. O que eu aconselho? Coloque essa pastinha dos presets dentro do C, tá bom? Eu vou abrir aqui o Explorer, ó, dentro do C, bota presets aqui dentro. Você vai ver que tem biblioteca 3D e texturas. Vocês vão colocar essas bibliotecas 3D e texturas dentro do C também. Nas aulas para frente eu vou ensinar isso, tá bom? Sempre no C. Por que no C? Porque é o mesmo que eu tenho aqui. Eu não posso colocar aqui no D, Ronan, na pasta Ronan, dentro do HD D e você dentro do C, porque vai ficar em caminhos diferentes, não vão se encontrar. O que você vai fazer agora? Você vai ir no C e colocar os presets ali dentro. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, os presets, vou copiar essa pasta que você baixou e vou colar ela aqui dentro do C. Então fica C, ó, você vai vir no computador, C, vai ficar aqui, ó, presets, biblioteca 3D e texturas. Essas três pastas que você vai utilizar no curso, tá bom? Tô antevendo que você vai ver lá na frente. Então, presets. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no Max, vou apertar Shift T e vai aparecer essa tecla aqui, ó, Asset Track. O que é essa tela aqui? É onde você vai mostrar para o Max onde estão as suas texturas, porque ele se perdeu, ou seja, o Max ele não salva as texturas dentro do arquivo, que nem o PowerPoint, por exemplo. O Max salva só o caminho da textura, onde que ela está no seu computador. Ficou fácil de entender? O Max ele não salva a textura dentro do arquivo. Se você vai salvar um arquivo num pendrive do Max e abrir em outra máquina, você vai ter que fazer um outro processo para levar as texturas juntas. Se você só salvar o arquivo e abrir, não vai levar textura nenhuma. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai relinkar, mostrar onde está essa textura. Você vai abrir essa tela, vai apertar aqui nesse refresh aqui, ó, tá? Ele vai atualizar as texturas que estão na tela. Você vai ver aqui que tem o arquivo Cell. Esse arquivo Cell e também o Displace Grama e o Arc Stereos aqui, eles são arquivos que estão no C, ó. Então é C texturas grama. Então aqui, ó, D Ronan Amaral 3D presets, mas o seu não vai estar no D, vai estar agora no C também. Então o que a gente vai fazer? Botão direito em cima dessas texturas, Set Path em cima dessa textura, Set Path. Quando abrir essa telinha, você vai vir aqui nesses três pontinhos, você vai lá no C, Presets. Ó, ele está querendo saber onde está o céu, então você vai daqui, ó, use Path e OK. Ó, ele deu OK, ele encontrou a textura que está no C, Presets. Ficou fácil de entender agora? O Max ele só salva os caminhos das texturas e não coloca essas texturas dentro do arquivo. Então, se você abrir o meu arquivo no seu computador, provavelmente ele não vai achar as texturas, vai ficar perguntando onde é que está. Quando você for abrir o Max, ele vai mandar uma tela na frente. Eu não encontrei as texturas, aonde estão? Você fecha aquela tela ali, você vai apertar Shift T, que nem eu fiz, vai vir aqui em atualizar e vai mostrar para ele aonde estão essas texturas. Outra coisa, se você abriu esse arquivo agora, não apareceu as texturas da grama, porque você não baixou essas texturas ainda. Eu vou mostrar para você depois como baixar essas texturas. Então isso que está acontecendo, entendeu? Eu vou fechar essa tela, provavelmente você não aparece, a grama que não aparece para você, e eu vou renderizar aqui, ó, mostrando para você que esse reflexo do céu aqui, ó, no dourado, ele é dessa textura que eu mostrei para vocês aqui, ó, céu, ó. Entendeu? Eu vou renderizar agora em High externa, ou seja, estou renderizando em Low externa. Eu vou renderizar agora em High externas. Load,
render. E ó, vai renderizar em high externos, ou seja, é um formato que eu já apresento para os clientes. É a mesma coisa da interna, é a externa. Ó como já começa a ficar legal. Esse arquivo é bem menor, ele é mais rápido de renderizar. Olha aí que bonito esse dourado. Olha lá o sol aparecendo naquela bolinha ali, ó. Olha o reflexo do céu. Olha a grama aparecendo. Entendeu? Agora, como é mais fácil utilizar presets de render do que você ter que vir aqui em todas essas abas e configurar uma por uma. Ó, imagina você configurando tudo isso sem saber isso aqui. Qualquer coisa errada que você fizer aqui pode demorar um pouco mais o render. Então eu já estou entregando tudo pronto para que você não passe esse trabalho. A imagem vai ser renderizada em 1280 por 720, é um tamanho HD. Tá bom? Então isso que a gente acabou de fazer. Vamos revisar o que a gente fez. A gente importou os atalhos, a gente abriu o arquivo de texto dos atalhos para aprender quais os atalhos que a gente pode utilizar, tá bom? Eles estão todos aqui, ó. Você vai poder abrir e utilizar aí no seu computador. Ó, o seu Max, os atalhos nativos e os atalhos personalizados, tá bom? Vou fechar isso aqui. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu que esses dois arquivos aqui, essas duas imagens, são os reflexos da cena interna e externa, o céu externo e o estúdio interno. Esses 4 arquivos aqui, ó, esses 3 mais esse aqui, são os presets low e high, interno e externo. Low, baixa resolução, só para ver como é que ficou, e high, externo, para ver como vai entregar para o cliente, tá bom? A imagem. Interno dentro do ambiente, externo fora do ambiente. E agora a gente vai utilizar esse aqui, ó, que é o preset Ronan Materiais, que são as texturas que você vai utilizar nos seus objetos. Eu já deixei várias texturas prontas, como ouro, cromado, concreto, para que você não precise aprender para depois utilizar, aprender para depois começar a botar em prática. Aprender a criar textura para depois colocar a mão na massa. Não, eu já vou te entregar algumas texturas prontas para que você possa aplicar nos objetos e já começar a ver alguma coisa acontecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, do lado dessa engrenagemzinha, aqui nesse ícone, eu vou clicar aqui. Eu vou vir aqui, isso aqui é o Material Editor, é o editor de materiais. Eu vou vir aqui, o seu não vai aparecer assim, o seu vai aparecer assim, ó. Ó, mas o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai vir aqui em Mode Compact Material Editor. Porque esse formato aqui, ele é um pouco complicado, ele é usado mais para animações, cenas enormes. Então, ele é muito chato de mexer. Vou vir aqui, ó, Modes Compact Material Editor. Vai abrir essa tela que é muito mais fácil de usar. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa teclinha aqui, Get Material, vai abrir essa tela aqui. Aqui estão todos os materiais que eu disponibilizei, ó. Todos eles, se faltar texturas, estão no C texturas, tá bom? Se for grama, está no C textura grama. Você vai ter que procurar onde está essa textura, tá bom? Se faltar alguma, aí você pode aplicar uma outra textura, tá bom? Caso eu conferi todos, mas caso falte alguma, você pode utilizar aí uma outra textura. Mas provavelmente você vai ter que relinkar alguma textura, porque no meu computador está no D Maps, por exemplo. Não está aí no C texturas. Eu já fiz de propósito para que você comece a testar, aplicar e realmente a mexer, configurar no arquivo. Porque eu não posso largar simplesmente tudo pronto. Aí quando acontecer alguma coisa de errado, você não sabe o que fazer. Então eu vou abrir aqui, ó, madeira porta, por exemplo, tá deck aqui, ó, 2 cliques no deck. Ó. Pronto, ó, abriu aqui o deck. Como é que eu vou carregar esses materiais? Eu vou vir aqui, nessa setinha para baixo, Open Material Library, vou ir lá nos presets, C, presets, e vou carregar esse arquivo aqui, ó, presets ronanmateriais.mat. 2 cliques, pronto, ó, carregou todos os materiais. Alumínio, asfalto, cimento, o asfalto, vou dar 2 cliques no asfalto, ó. Pronto, ele abriu o asfalto aqui, eu vou fechar aqui
E vou clicar aqui na grama e vou clicar aqui nessa setinha, ó, e vou aplicar o asfalto ali. Ah, Ronan, mas não apareceu o asfalto para mim aqui. O que você vai fazer? Shift T, que eu já expliquei. Você vai atualizar essa tela e você vai ver que aqui ó, tá D-Maps concreto. Você vai ver aqui que tá D-Maps asfalto. Mas não é D-Maps, é C texturas asfalto. Entendeu? Tá em outro lugar no seu computador. Botão direito aqui, Set Path, 3 pontinhos. Você vai lá no C. Depois que você baixar as texturas, tá? Agora é só um teste. C texturas. E aí asfalto aqui, ó. E não precisa selecionar o arquivo, só a pasta, ó. É só você verificar que o nome da textura tá aqui dentro, ó. Eu vou dar use path e OK. Ele já achou. Qual é o nome da textura? É asfalto.jpg. Essa textura aqui, ela tá lá dentro do asfalto.jpg, tá, ó. Ela tá aqui, então significa que eu encontrei a textura. Agora eu tenho outro aqui, ó, Cell D Ronan Amaral 3D Presets. Vamos botar no C Presets, botão direito, Set Path, 3 pontinhos, C Presets e Use Path. Ó, Use Path. Ok. O céu está no C Presets. Ó, o AS2 Concrete 1.jpg está no D-Maps concreto. Mas quando você abrir, ele não vai aparecer nada. Quando você baixar as texturas, você vai vir em botão direito, Set Path, 3 pontinhos. Você vai no C, texturas, concreto, use path, ok. Pronto, tá tudo, todos os caminhos estão apontando para o C texturas e C presets. Agora sim o seu arquivo está com as texturas na tela. Vou fechar aqui o Asset Track, vou fechar esse, vou pegar uma outra textura, vou clicar aqui nesse slot, ó. Vou clicar aqui em Get Material e vou colocar aqui deixa eu ver aqui parede cerâmica azul aqui, ó. Vou clicar aqui na minha chaleira, vou fechar isso aqui e vou aplicar aqui, ó, Assign Material Selection. Ó, apliquei. Vou fechar meu material Editor. Vou vir aqui no Render Setup. Olha, acompanha bem direitinho. Parece complicado, mas não é. É que é muita informação, tá bom? Mas anota, pausa, volta, testa. Presets, Low externas, Load e Render. Tá bom? Olha, vai renderizar. Olha ali, ó, um asfalto e as pedrinhas aplicadas na chaleira. Então, olha que bacana, a gente carregou os materiais, tá bom? Então, foi isso que a gente aprendeu. O que você vai ter que fazer quando você aplicar o material na cena? Olha que interessante. Isso eu deixei como tema de casa, tá bom? Eu não fiz como tema de casa. Você vai abrir o material Editor aqui, Editor. Você vai carregar os seus presets aqui, vai aparecer, você já carregou os presets. Você vai abrir piso de madeira. Vou dar 2 cliques aqui no piso de madeira. Quando ele carregar aqui, é provável que não apareça nada aqui como a madeira. Por quê? Porque não encontrou a textura. Você vai apertar Shift T, vai abrir essa tela aqui do Asset Tracking, vai atualizar aqui. Ele vai mostrar que tem agora, ó, um carpete cinza aqui no tapete e a madeira. Esse tapete aqui provavelmente é o bumpzinho, é um relevinho que vai ter na textura, isso a gente vai ver depois. Ó, Wood 08.jpg, botão direito, ele tá aqui, ó, D-Maps madeira. E a gente vai encontrar essa textura dentro do C texturas madeira. Botão direito, Set Path, 3 pontinhos. C texturas madeira, Wood 08, ó, tá aqui, ó. Vou usar o caminho e vou dar OK.
Pronto, ele já localizou no Wood 08 dentro do C Texturas Madeira, tá bom? Então essa aula termina por aqui, ficou um pouco extensa, um pouco cansativa. Eu gostaria que você fizesse de novo, não passasse nessa aula antes de fazer tudo certinho, tudo aplicadinho, carregar os presets de render, carregar os atalhos, carregar os materiais, tá bom? Teste, abra a cena que eu vou deixar aqui para você baixar. Baixe ela no seu computador, coloque os presets dentro do C Presets, a pastinha dentro do C Presets. Depois você vai colocar as texturas dentro do C Texturas e a biblioteca 3D de objetos dentro do C Biblioteca 3D, para que a gente consiga conversar na mesma linha de raciocínio. Você vai linkar as texturas que ele não encontrou apertando Shift T e você vai fazer aquele caminho da roça ali que eu expliquei. Não, mas isso é muito difícil. Não é difícil porque você vai usar sempre isso a partir de agora. Parece um pouco complicado, você vai sempre utilizar isso que eu acabei de ensinar para você nessa aula. Então a repetição é a mãe da aprendizagem. Você vai amanhã utilizar de novo, depois, daqui uma semana você já vai estar tirando de letra, relinkando texturas, carregando os presets, abrindo essa cena que eu mandei para ti aí, renderizando low, renderizando high, carregando os materiais, aplicando na cena, relinkando as texturas. Brinque com isso, se divirta com isso, assista de novo, até que entre aí na sua memória todos esses processos. Teste os atalhos, rotacione o objeto, escale o objeto, olhe de cima, olhe de lado, aperte F3 para ver o objeto, aperte F3 de novo para ver as linhas do objeto. Fique brincando com isso. Claro que não avance demais o que a gente não aprendeu ainda, para que você não possa atropelar um pouco as coisas. Mas faça tudo isso que a gente aprendeu aqui nessa aula. Caso surja alguma dúvida mais pesada, que lhe tranque, vá lá no grupo do Facebook, pergunte para as pessoas, tá bom? Pergunte para os seus colegas, para que eles possam lhe esclarecer algumas coisas, caso você tenha dúvida. Mas, acima de tudo, tente fazer sozinho, sozinha. Vá para cima, aplique. Nas próximas aulas você vai ver que vai começar a facilitar um pouco mais, tá bom? Então, um grande abraço. Eu te espero então lá na próxima aula. Até mais.